Sou Josiane, uma mulher de 40 anos com uma história de vida que está longe de ser simples. Vamos começar do início, certo? É só eu e meu filho, Afonso, um garoto de 10 anos cheio de energia e a cara do pai. O pai dele, bem, essa é uma parte da minha vida que eu mantive em segredo, até que tudo mudou de formas que eu jamais imaginei. Meu marido, Jacques, era um homem de bom coração e passado complicado. Nos conhecemos por uma eternidade, amigos que se tornaram amantes, uma história clássica, mas a nossa tinha seus espinhos. Jacques já tinha sido casado antes, um casamento que acabou sem filhos para preencher a casa de risadas. Então, a vida nos juntou. Parecia certo, como se fosse destino, e logo nos casamos em uma cerimônia íntima, só com amigos próximos e alguns familiares. A família de Jacques era, bem, complicada. A maioria nos acolhia bem, mas havia sua irmã mais nova, Laura. A vida após o casamento era como andar em um campo minado, especialmente por causa da Laura. Ela vivia aparecendo em nossa casa sem avisar, sempre com um sorriso doce quando Jacques estava por perto, mas seus olhos contavam outra história, observando tudo com uma frieza calculista. Certa noite, pouco depois de nos casarmos, ela veio jantar conosco. Jacques estava animado, rindo e conversando, enquanto Laura era só elogios, sua voz melosa. Josiane, esse prato está divino. Você precisa me dar a receita, ela disse, com os olhos fixos em mim, mas parecia que buscava algo para criticar. Claro, Laura, é bem simples, respondi, forçando um sorriso. Jacques saiu para atender uma ligação, e o clima mudou. Laura se inclinou para a frente, sua voz baixa e ameaçadora. Simples, né? Como você. Acha que engana todo mundo, mas não a mim. Eu sei o que você quer. Eu apertei os punhos sob a mesa, tentando manter a calma. Não sei do que você está falando, Laura. Jacques e eu nos amamos, só isso. Ela deu de ombros, desdenhosa. Amor, por favor. Você viu uma oportunidade e agarrou. Mas fica esperta, Josiane. Estou de olho em você. A conversa sempre se repetia, um ciclo sem fim de acusações e ameaças veladas. Eu queria contar tudo para Jacques, expor quem ela realmente era, mas sabia que isso partiria o coração dele. Ele amava a irmã, apesar de tudo. Então, fiquei quieta, esperando que, com o tempo, Laura visse a verdade. Afonso, coitado, tentava ficar de fora, mas as crianças percebem essas coisas. Mãe, por que a tia Laura não gosta da gente? Eu abraçava forte, sussurrando que tudo ficaria bem. Ela é diferente, querido, mas está tudo bem. Temos um ao outro, e isso é o que importa. Mas não estava tudo bem. Cada visita, cada comentário maldoso, tudo isso me desgastava. Parecia que eu vivia em uma casa de duas caras, a feliz que mostrávamos para o mundo e a realidade tensa e vigiada sempre que Laura estava por perto. Um dia, a situação chegou ao limite. Laura estava especialmente venenosa, falando sobre como eu estava arruinando a vida do irmão, que eu nunca seria realmente parte da família deles. Eu não aguentei mais. Olha, Laura, não sei qual é o seu problema, mas esta também é a minha casa. Sou esposa do seu irmão, quer você goste ou não. Então pare com isso e nos trate com respeito ou não volte mais. Seus olhos se estreitaram, e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Ah, eu vou voltar, Josiane. Afinal, alguém precisa ficar de olho em você. Só lembre-se, aqui você não é nada. Você está apenas fingindo, e eu não estou comprando essa ideia. Depois que ela saiu, eu me encostei na porta, sentindo-me drenada e derrotada. Era como viver com um fantasma, uma presença constante e irritante que se recusava a nos deixar em paz. Laura era complicada. Para Jacques, ela era doçura em pessoa, sempre elogiando minha casa, minha comida. Mas assim que ele virava as costas, a máscara caía, e meu coração também. Brincando de casinha, Josiane? Laura zombava, assim que ficávamos a sós, seus olhos vasculhando o ambiente como se procurassem por sujeira. Acha que garantiu seu bilhete dourado com meu irmão, é? Eu cerrava os dentes, forçando um sorriso. Laura, eu amo Jacques. Não é sobre dinheiro ou conforto, é sobre ser uma família. Família?
Ela zombava, jogando os cabelos para trás. Você e aquele garoto são apenas bagagens extras que ele decidiu carregar. Mas não se preocupe, eu vejo através de você. Suas palavras doíam, mas eu mantinha a compostura, pelo bem da paz, pelo amor ao homem que eu amava. Jacques era alheio a esse lado da Laura, ou talvez escolhesse ser. Ele adorava a irmã, apesar de seus defeitos, e eu tentava, por ele. Nos encontros, a dupla natureza de Laura estava totalmente à mostra. Com Jacques na sala, ela era só elogios e sorrisos. Mas era só ele sair, e as palavras dela se tornavam ácidas, os olhares, escaldantes. Eu fazia o meu melhor para navegar por essas águas, mantendo minha distância, mantendo minha calma. Josiane, por que você ainda se importa com ela? Minha melhor amiga, Raquel, perguntava. Ela só traz problemas. Eu sei, Raj, eu suspirava, saboreando meu café. Mas ela é irmã do Jacques. O que eu posso fazer? Só espero que um dia ela mude. Mas, no fundo, eu sabia que algumas pessoas nunca mudam. Laura era como uma nuvem de tempestade em um dia claro, sempre à espreita, sempre ameaçando explodir. Ainda assim, eu mantinha a esperança de que, talvez um dia, encontraríamos um terreno comum. Quanto a Afonso, ele era jovem demais para entender as sutilezas, inocente demais para ver o desprezo nos olhos de Laura. Para ele, ela era apenas a tia que lhe dava abraços rígidos e sorrisos forçados. Eu queria protegê-lo de sua amargura, blindá-lo das duras realidades das políticas familiares. Ele merecia uma infância livre de ressentimentos adultos. Então, é isso. Nossa vida estava montada, entrelaçada em uma teia de amor, segredos e tensões crescentes. Mal sabíamos que os fios do nosso passado estavam prestes a se desenrolar de maneiras que nenhum de nós poderia prever. Mas eu não podia deixá-la vencer. Eu tinha que ser forte pelo Jacques, pelo Afonso. Eu tinha que acreditar que, algum dia, de alguma forma, as coisas melhorariam, que, talvez, só talvez, Laura visse que eu estava aqui por amor, não por dinheiro ou status, que éramos uma família, não apenas um arranjo conveniente. Então, continuei firme, mantendo a esperança de um dia em que o veneno de boas-vindas de Laura seria apenas uma memória distante. Era um dia como outro qualquer, até o telefone tocar, quebrando nosso pequeno mundo em um antes e um depois. Jacques se foi, disseram eles, e com 3 palavras, meu coração foi arrancado do peito. Eu tinha que contar ao Afonso, meu doce garoto de 10 anos, que ainda acreditava que o mundo era bondoso e justo. Sua reação foi imediata e devastadora, uma mistura de lágrimas e incredulidade. Por quê, mãe? Por que ele teve que ir? Ele soluçava. Eu não tinha respostas, apenas meus próprios gritos silenciosos e um vazio doloroso enquanto o dia do funeral se aproximava. Eu era consumida por arranjos e condolências, um fluxo interminável de tarefas e lágrimas. E, durante tudo isso, Laura, a irmã de Jacques, estava ausente. Nem uma ligação, nem uma visita, como se a morte do irmão fosse um mero inconveniente. Sua indiferença era um tapa frio em meio ao nosso luto. Então veio o funeral, uma cerimônia solene de ternos pretos e soluços contidos. Afonso se agarrou a mim, sua pequena mão uma âncora no mar de tristeza. Foi então que Laura chegou, atrasada, sua entrada grandiosa em um vestido preto revelador que sussurrava gostos caros e pouco respeito pela ocasião. Seu rosto estava calmo, quase satisfeito, enquanto ela caminhava, sua presença mais uma declaração do que uma demonstração de respeito. Ela flutuava entre os murmurinhos, seu comportamento desconcertantemente leve. Sua ausência nos preparativos, agora aliada ao seu traje quase festivo, parecia uma traição, uma zombaria da memória de Jacques. Eu estava lá, segurando Afonso, sentindo o peso da tristeza e da raiva. Como ela podia ser tão insensível, tão completamente desapegada? Seu irmão, seu próprio sangue, jazia diante de nós, e ela agia como se estivesse em uma gala. Era mais do que desrespeitoso, era cruel. Mas, conforme o serviço religioso continuava, uma resolução silenciosa se instalou em mim. Eu precisava ser forte por Afonso, por mim mesma, pelo amor e pela vida que Jacques e eu compartilhamos. Eu sussurrei uma oração silenciosa, não apenas por Jacques, mas por mim. Dê-me força, implorei, sentindo o toque gentil de algo maior do que eu, estabilizando meu coração. Ajude-me a superar este dia, esta dor.
Deixe-me ser a âncora para Afonso enquanto navegamos por estas águas escuras. À medida que as últimas palavras foram ditas e os murmurinhos começaram a se dispersar, eu senti uma fortitude sutil, mas profunda. A dor ainda estava lá, aguda e implacável, mas também havia uma determinação recém-descoberta. Nós seguiríamos em frente, carregando Jacques em nossos corações, suportando a perda, a traição e o que mais viesse. As ações de Laura, sua alegria perturbadora, precisariam ser enfrentadas, mas não agora. Agora era hora de luto, de segurar firme os pedaços de nosso mundo despedaçado. E enquanto nos preparávamos para deixar a igreja, eu sabia que não estávamos sozinhos. Em nossos corações, em nossas memórias, Jacques vivia. E com esse conhecimento, eu encontrei a força para dar o primeiro passo em nosso novo futuro incerto. À medida que o padre encerrava o serviço, Laura se abriu caminho pela multidão, seu rosto torcido em um sorriso que não pertencia àquele momento. Eu tenho algo a dizer, ela anunciou, sua voz cortando os murmúrios condensados como uma faca. Todos se viraram, um suspiro coletivo no ar. Ela escaneou a multidão, seus olhos finalmente pousando em mim e em Afonso. Josiane, aqui não é nada além de uma caçadotes, sempre foi. Se agarrou ao Jacques na primeira chance que teve, não é? As palavras de Laura eram como veneno, cada uma cuspidas com uma alegria venenosa. A multidão murmurava, alguns chocados, outros com um aceno constrangido. Eu senti a mão de Afonso apertar, seu corpo enrijecer. Mãe, ele sussurrou, a voz trêmula. Eu apertei sua mão, minha voz firme. Não escute, Afonso. Laura estava descontrolada agora, sua voz subindo. E este garoto aqui, ele não é herdeiro legítimo. Jacques nunca o adotou. Todo aquele dinheiro, a casa, é minha por direito. Sou a verdadeira família de Jacques, seu sangue, e vou ser danada se deixar esses dois levarem o que é de direito meu. Eu não pude conter o fogo em mim, levantando para enfrentar seu desafio. Você tem uma audácia, Laura, parada aí, no dia do funeral do seu próprio irmão, falando essas bobagens. Você não tem vergonha? Ela riu, um som frio e áspero. Vergonha? Por quê? Dizer a verdade? Ah, Josiane, eu estou apenas colocando as coisas em ordem. Você e o garoto é melhor se prepararem, eu vou tomar de volta o que é meu. O padre tentou intervir, sua voz um calmo no meio da tempestade. Por favor, não façamos isso aqui. Este é um momento para luta e reflexão. Mas Laura o ignorou, seus olhos cravados em mim, cheios de desafio e malícia. A multidão estava inquieta agora, pés se movendo, olhares abaixados, ninguém querendo fazer parte desse espetáculo. Finalmente, com um resmungo, Laura virou nos calcanhares e saiu, deixando um rastro de silêncio atrás dela. Eu fiquei lá, tremendo, não de medo, mas com uma fúria protetora e feroz. Afonso ainda estava ao meu lado, sua pequena mão um lembrete constante de por quem eu precisava ser forte. À medida que as pessoas começaram a se dispersar, algumas almas corajosas se aproximaram, oferecendo palavras de apoio em sussurros. Não ligue para ela, Josiane. Nós te conhecemos, sabemos que o Jacques te amava, e ao Afonso. Eu acenei, minha garganta apertada pelas lágrimas não derramadas. Obrigada, eu consegui dizer, minha voz quase um sussurro. À medida que os últimos enlutados partiam, Afonso e eu ficamos lá, sozinhos, mas juntos, enfrentando o túmulo fresco que guardava tanto das nossas vidas. Vamos ficar bem, Afonso, eu disse, mais para mim do que para ele. Não importa o que ela diga, não importa o que ela faça, vamos ficar bem. Então, nos afastamos, o peso do dia pesado em nossos ombros, mas não esmagador. As palavras de Laura, suas ameaças, eram apenas isso, palavras. E eu seria danada se deixasse ela destruir o que Jacques e eu construímos, o que prometemos um ao outro e ao nosso filho. Esse fiasco, essa exibição cruel, não nos definiria. Éramos mais fortes que isso, feitos de material mais resistente. E enquanto deixávamos o cemitério, eu sabia de uma coisa com certeza: Laura havia escolhido a mulher errada para enfrentar. Eu ia lutar pelo Jacques, pelo Afonso, por nós. E eu não ia perder. Os dias após o funeral do Jacques foram uma mistura pesada de silêncio e sussurros, a casa preenchida com uma ausência ecoante.
Afonso andava por aí, seus olhos vazios, de vez em quando parando em coisas que o lembravam do pai. Mãe, ele dizia, segurando um aviãozinho de modelo que haviam construído juntos. Pai disse que voaríamos isso no parque, só eu e ele. Eu o puxava para perto, meu coração doendo. Eu sei, querido. Podemos continuar voando por ele. Numa noite, enquanto eu tentava juntar algum jantar, alguém bateu na porta. Abri para encontrar Raquel, minha amiga mais próxima, seu rosto marcado pela preocupação. Josiane, como você está se segurando? Ela perguntou, entrando. Eu dei de ombros, o peso do mundo em meus ombros. De alguma forma. É difícil, Rash. Laura está tornando tudo pior, ameaçando levar tudo. O rosto de Raquel endureceu. Aquela mulher é um problema. Não se preocupe, nós não vamos deixar ela te intimidar. Era reconfortante tê-la ali, um pedaço de normalidade no caos do luto. Enquanto nos sentávamos, sorvendo café morno, eu desabafei tudo, meus medos, minha raiva, meu cansaço absoluto. Afonso está perdido, Rash. Ele não entende porque o pai se foi, porque a tia está atrás de nós agora. E eu, estou apenas tão cansada. Raquel estendeu a mão, apertando a minha. Você é forte, Josiane. Mais do que sabe. E tem pessoas que se importam, que estarão ao seu lado. Laura não vai se safar com isso. Suas palavras me fortaleceram, um lembrete de que eu não estava sozinha. Mas, à medida que os dias se arrastavam, a realidade da ausência do Jáquim e a ameaça iminente da Laura pesavam sobre nós. Eu pegava Afonso olhando pela janela, sua pequena testa franzida em pensamento. Mas a vida tinha que continuar, mesmo quando cada parte de mim queria apenas parar e lamentar. As contas precisavam ser pagas. Cuidar de Afonso era uma necessidade, e no meio disso tudo, as palavras venenosas de Laura no funeral me assombravam. Suas ameaças de tomar tudo pairavam sobre nós como uma nuvem escura. Então, do nada, Laura apareceu como uma tempestade. Ela entrou abruptamente, batendo a porta atrás de si, os olhos selvagens e o rosto torcido de raiva. Isso é absurdo, ela gritou, agitando uma cópia amassada do testamento. Tudo para o Afonso? E eu, a irmã dele, o que eu ganho? Migalhas. Sua voz era como unhas num quadro negro, e eu senti meu sangue ferver. Afonso estava no quarto ao lado, e eu podia ver o medo em seus olhos. Apoiei-me no batente da porta, minha paciência se esgotando. Laura, isso é o que o Jáquim queria. Está tudo legal, tudo correto. Sua risada era dura, amarga. Legal? Me poupe. Ele nunca adotou Afonso. Ele não tem direito nenhum, e você também não. Foi então que eu ri, não de alegria, mas de pura incredulidade diante da absurdidade da situação. Ah, Laura, você realmente não entende, né? O Afonso não precisava ser adotado. Ele é filho do Jáquim, nosso filho, nascido antes mesmo de você saber o que estava acontecendo. Seu rosto empalideceu, os olhos arregalados. O quê? Não, isso é impossível. Você está mentindo. Caminhei até o armário, puxando a gaveta cheia de documentos. Nunca pensei que precisaria mostrar isso, disse eu, jogando os papéis na mesa. Testes de paternidade, certidões de nascimento, estava tudo lá, preto no branco. Jáquim era o pai, sempre foi. Ela pegou os papéis, as mãos tremendo enquanto lia. Isso não pode ser. Mas era, e conforme a realidade se aprofundava, eu vi algo que nunca pensei ver, Laura completamente derrotada. Sua raiva e hostilidade se desfizeram, deixando apenas uma casca da mulher que nos atormentou por tanto tempo. Jáquim amava o Afonso, eu disse, minha voz firme. Ele nos amava. E você tem perseguido sombras, tentando destruir o que ele mais prezava. Por um momento, Laura ficou sem palavras, sua mente tentando alcançar a realidade. Então, com um grito de raiva, ela saiu tempestuosamente, batendo a porta atrás de si. Eu desabei numa cadeira, meu coração acelerado, mas com uma satisfação sombria. A verdade estava lá fora, e o mundo de Laura acabará de desabar. Afonso espiou do outro quarto, os olhos arregalados. Ela se foi, mãe?
Eu assenti, levantando-me para abraçá-lo. Sim, querido. Ela se foi e não vai mais nos incomodar. Ele me abraçou de volta, um abraço pequeno e trêmulo de uma criança que viu demais. Queria que o papai estivesse aqui, ele sussurrou. Eu também, querido, eu também. Mas ele não estava, e agora era só nós dois contra o mundo, contra a ganância e o rancor de Laura. Mas éramos fortes, estávamos juntos e, com a verdade ao nosso lado, eu sabia que superaríamos o que fosse necessário. Encararíamos de frente, apenas eu e meu menino, juntos. A saída de Laura da nossa última confrontação foi uma cena que não vou esquecer facilmente. Ela saiu tropeçando, uma mistura caótica de raiva e desespero, suas ameaças e soluços ficando para trás. A porta batendo fechada parecia o fim de uma era, uma preenchida com amargura e conflito. À medida que os dias se transformavam em semanas, sussurros sobre Laura começaram a chegar até mim. A vizinhança estava alvoroçada com suas últimas desventuras, ela estava afundada em dívidas, do tipo que te engole inteiro. Parece que ela apostou tudo num grande pagamento da herança do Jacques e, quando isso não aconteceu, seu castelo de cartas começou a desabar. Um dia, Raquel passou por aqui com as últimas fofocas. Você soube da Laura? Ela perguntou, acomodando-se no sofá. Eu assenti, cansada. Pedaços e partes. Parece que ela está bem fundo. Os olhos de Raquel estavam arregalados com a empolgação da notícia. Fundo? Ela está praticamente enterrada. Empréstimos, dívidas, você nomeia. Ela apostou tudo em conseguir o dinheiro do Jacques. E agora ela está pagando o preço. Balancei a cabeça, um gosto amargo na boca. Ela provocou isso em si mesma. Eu avisei, mas ela não quis ouvir. Bem, agora ela está fugindo, Raquel continuou. As pessoas estão procurando por ela, e não do tipo amigável. Ela virou um fantasma, escondendo-se de todos a quem deve. A ideia de Laura, outrora tão altiva e cruel, agora reduzida a uma fugitiva, era uma reviravolta impressionante. Parte de mim se sentia reivindicada, mas outra parte, uma parte de que eu não me orgulhava tanto, sentia uma pontada de pena. Suspirei, esfregando as têmporas. Que bagunça! Não posso dizer que estou surpresa, mas, Deus, que desperdício! Raquel assentiu, sua expressão se tornando mais séria. Sim, é um assunto complicado. Só mostra que o que vai, volta. A conversa mudou, a vida seguiu, mas a história do declínio de Laura permaneceu comigo. Era um lembrete sombrio de como a vida pode desmoronar rapidamente quando a ganância e a vingança tomam o volante. Afonso, sempre sensível às correntes subjacentes, perguntou uma noite: Mãe, o que vai acontecer com a tia Laura? Olhei para ele, seu rostinho jovem preocupado e curioso. Não sei, querido. Ela fez algumas escolhas ruins e agora tem que enfrentar as consequências. À medida que os dias se transformavam em semanas e então meses, o caos que Laura trouxe para nossas vidas começou a desaparecer, tornando-se mais uma memória distante, se desagradável. Afonso estava melhor na escola, seus sorrisos mais frequentes e seu riso genuíno. E eu? Estava encontrando meu caminho novamente, aprendendo a navegar o mundo como apenas eu e meu filho. Numa noite tranquila, Afonso e eu estávamos sentados na varanda, assistindo ao sol se pôr no horizonte. Ele estava falando sobre o seu dia, a mistura usual de histórias da escola e aventuras de menino. Mãe, ele disse de repente, seu tom mudando para algo mais sério. Você sente falta do papai? A pergunta me pegou de surpresa, formando um nó na garganta. Todo dia, querido. Todo santo dia. Ele assentiu, encostando-se em mim. Eu também. Mas acho que estamos indo bem, né? Só nós dois. Eu o abracei apertado, um sorriso rompendo pelas lágrimas que ameaçavam cair. Meu querido. Estamos indo mais que bem. Estamos ótimos. E era a verdade. Apesar do luto e dos desafios, estávamos encontrando nosso caminho, mais fortes e conectados do que nunca. Olhei para Afonso, esse incrível pequeno ser humano que passou por tanto, e senti uma onda de orgulho. Nossa conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Raquel, seu rosto radiante enquanto segurava algumas caixas de pizza.
Pensei que vocês pudessem estar com fome, ela disse, piscando para Afonso. O rosto dele se iluminou, toda a seriedade anterior esquecida diante da perspectiva da pizza. Tia Rash, você é a melhor. Nos reunimos em volta da mesa, uma pequena família improvisada, rindo e compartilhando pedaços. Eram esses momentos, simples e modestos, que eu mais valorizava. Eles eram um lembrete do que havíamos superado e uma promessa do que ainda estava por vir. Sentamos em silêncio confortável, a noite envolvendo-nos como um cobertor. Pensei no futuro, em todas as possibilidades e desafios que ele reservava. Era desconhecido, incerto, mas era nosso para moldar. E enquanto olhava para as estrelas cintilantes acima, fiz um voto silencioso de continuar vivendo, de continuar amando, de nunca esquecer o passado, mas não deixar que ele nos definisse. Tínhamos um mundo inteiro pela frente, e eu estava pronta para enfrentá-lo de frente, com Afonso ao meu lado. E isso parecia certo, parecia bom. Estávamos seguindo em frente, entrando em um novo dia de cabeça erguida e corações abertos. O que quer que viesse a seguir, estaríamos prontos para isso. Juntos.